esse sínodo tão importante que aconteceu na primeira metade do século XVII, um sínodo que tratou sobre soteriologia. Vimos por que esse sínodo aconteceu, as questões levantadas por Jacó Armínio antes do sínodo acontecer, inclusive morreu 9 anos antes do sínodo começar, mas os seus seguidores, os remonstrantes, mantiveram acesas os seus questionamentos, e o arminianismo então teve aí o seu curso. Nós falamos da questão política também, o problema dos conflitos da guerra de independência entre a Holanda reformada e a Espanha católica, o que favoreceu o calvinismo, transformando o calvinismo numa religião nacional. Quem era o holandês patriota era calvinista. Quem não era calvinista era visto com desconfiança, como suspeito de traição. E foi o que aconteceu com os arminianos. Eles se afastaram da fé calvinista, acharam que eles estavam flertando com o catolicismo, que, como o arminianismo, é sinergista, acredita que o homem tem uma participação na salvação. Vimos isso, vimos também uma questão teológica relacionada ao supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Jacó Armínio achou um absurdo colocar entre os decretos de Deus o decreto referente à queda. Ele dizia, tanto o infra quanto o supralapsarianismo fazem com que Deus seja o autor do pecado e do mal. Então, os dois modelos estão errados. E ele fez, então, uma proposta que levava em conta a presciência de Deus, piorando ainda mais o problema. Na verdade, esse debate era um debate inútil, nunca serviu para nada, até hoje não serve para nada, e só serviu para trazer à luz o arminianismo. Ou seja, não foi um fruto muito bom, não. Coloquei aqui porque o debate aconteceu, porque houve uma mudança na metodologia calvinista, deixaram a metodologia mais platônica, adotaram a metodologia mais aristotélica, e com isso então buscavam respostas para coisas que não havia na revelação. Buscaram respostas para algumas questões relacionadas aos decretos secretos de Deus, buscaram essas respostas a todo custo. E isso então gerou o debate do infra e do supralapsarianismo, que por sua vez fez com que Jacó Armínio apresentasse as suas teses. Eu mencionei os 5 pontos da remonstrância, e estamos vendo nessa ordem, porque os cânones de Dort são apresentados nessa ordem aí. Geralmente, para formar o acróstico, a tulipa, os cânones de Dort são apresentados na ordem que está aí agora, mas nós não estamos seguindo nessa ordem. Essa ordem aí, em inglês, faz com que surja o acróstico tulip, tulipa. E então, por causa disso, então, geralmente as igrejas calvinistas têm ali o seu símbolozinho, uma tulipa, sempre aparece lá naquele meu livrinho que vocês compraram ali, ou que alguns irmãos compraram, As Tocantes Verdades. O nome é As Tocantes Verdades da Flor. E alguns perguntam, por que As Tocantes Verdades da Flor? É porque é a tulipa. E se você olhar no fim de cada capítulo, tem uma tulipinha. No final de cada capítulo tem uma tulipinha. Isso não é por acaso, é para recordar a noção de tulip, dos 5 pontos aí do calvinismo. Eu tenho uma página, acho que é no Facebook, que tem lá umas tulipas também. Já tirei foto ao lado de um jardim, de uns vasos de tulipa, e o pessoal sabe que isso tem um significado, não é porque eu gosto de flor, é por causa do significado teológico dessa plantinha aí, simbólico, teológico dessa planta aí. Nós vimos então, começamos a ver o primeiro cânone, no capítulo 1, artigo 7, falando que a eleição se deu por graça pura, ou seja, ela é incondicional. Deus não viu nada no ser humano para escolhê-lo. Diferente de Jacó Armínio e os remonstrantes, que diziam que Deus olhou na história, consultou a história e viu quem ia crer. Ele viu quem ia crer, então escolheu. Então é uma espécie de mérito disfarçado, né? É uma eleição meritória.
mas é um mérito meio disfarçado. Porque eles falam, não, mas a fé não é meritória. Mas, de qualquer modo, Deus viu uma condição preenchida lá na frente e então escolheu quem preenchia essa condição. Quer queira, quer não, não é uma eleição por graça pura. Aqui nós vemos aí uma frasezinha, nós vimos uma frasezinha de Jacó Armínio, falando sobre a eleição, dizendo que esse decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus. Ele disse isso expressamente na sua declaração de sentimentos, que é o documento mais popular de Jacó Armínio. A sua declaração de sentimentos vocês têm em português, podem encontrar na internet. Há uma obra traduzida pela CPAD, chamada os escritos ou as obras de Jacó Armínio. E aí você tem 3 volumes lá, várias obras dele, vários debates dele, cartas também você tem lá. E um dos primeiros documentos é esse aí, a Declaração de Sentimentos. A remonstrância diz a mesma coisa, que Deus decidiu salvar com base na presciência. O texto aqui fala que ele decidiu salvar dentre a raça humana caída em pecado os que, por meio da graça do Espírito Santo, creriam. Então, Deus viu, esse verbo está colocado de tal forma que mostra que Deus viu quem creria e então escolheu. E não somente quem creria, mas também quem perseveraria. Porque no arminianismo é possível alguém crer, ser salvo, mas não perseverar e então perder a salvação. Então, esses aí Deus não escolheu, não são eleitos. Podem até ser crentes temporários, mas não são eleitos. Deus escolheu aqueles que ele viu que creriam e que perseverariam. Esses são eleitos. Então, no arminianismo tem 2 tipos de crente. Tem o crente não eleito e o crente eleito. Você acredita nisso? Mas tem o crente eleito, que vai perseverar, e o crente não eleito, em quem Deus não viu, não previu a perseverança. O crente não eleito, fatalmente vai perder a salvação, não tem jeito. Ok, a base bíblica nós vimos aqui, e nós chegamos até o texto de 1 Coríntios 1, 26 a 29, terminamos aí. Tem outros textos aí, vamos olhar rapidinho para Efésios 1, 4 e 5. E aqui nós estamos em contato então com a base bíblica, e falamos bastante sobre isso ontem. A base bíblica desse primeiro ponto, a eleição incondicional. Efésios 1, 4 e 5 e versículo 11. São versículos que falam sobre a eleição. Veja aí, acompanhe na sua Bíblia, Efésios 1, 4, 5 e 11. Então o texto fala assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí o versículo, ele continua dizendo, e em amor, e aí começa o versículo 5. É uma divisão errada dos versículos. As pessoas acabam lendo errado. Termina dizendo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aí acaba o versículo assim. Está errada a divisão. Está errada. O versículo 4 tinha que acabar em perante ele. Aí era o fim do versículo 4. Perante ele. E aí começa o versículo 5. E em amor nos predestinou para ele. Olha aí, como foi que ele nos predestinou? Movido pelo amor. E o texto prossegue, para a adoção de filhos. E veja a base dessa eleição, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, a boa disposição da sua vontade. Essa é a base da eleição. A eleição se baseia unicamente no que havia em Deus, não no que haveria eventualmente em nós. A base da eleição é o amor de Deus, e ele decidiu escolher com base exclusivamente no beneplácito, ou seja, na boa disposição da sua vontade. Ele não olhou e falou assim, aquele ali tem uma boa disposição de vontade, então eu vou escolhê-lo. Não foi no beneplácito, com base no beneplácito da nossa vontade. Não foi assim.
Se fosse a eleição pela presciência, ele vendo ali a pessoa usar seu livre-arbítrio e crendo ali e respondendo positivamente à graça preventiva, se fosse assim, ele escolheria de acordo com o beneplácito da nossa vontade. Ele olharia e diria: olha, a vontade daquela pessoa está inclinada para isso, então eu vou escolher. Mas aqui nesse texto, o texto diz expressamente que a escolha se deu segundo o beneplácito da vontade dele. Ou seja, a origem, a causa e a base da eleição, tudo isso estão em Deus e não em nós. Isso significa graça pura, como fala o cânone número 1, ali o artigo número 1 dos cânones de Dort. Veja também o versículo 11, fala assim: nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui, a predestinação sendo baseada na vontade soberana de Deus. Ele faz o que ele quer. Eu já vi arminianos dizendo que se você é eleito é por sorte. É pura sorte. Agora, sorte é um conceito extremamente impessoal e sem propósito. A coisa acontece porque aconteceu. Você está andando na rua, tropeça lá numa nota de 100. Nossa, que sorte, né? Por acaso isso aconteceu. Então, dizer isso que a eleição aconteceu por pura sorte, você teve sorte de ser eleito, isso é uma grande blasfêmia, na verdade. Porque a eleição tem um propósito específico que reside na mente de Deus, não é sorte. Ele tem um plano. Ele tem um plano e nesse plano ele escolhe pessoas visando um propósito específico. Então, as coisas acontecem por acaso. Deus não jogou, mamãe mandou. Né? Já viu essa brincadeira das crianças? Mamãe mandou bater nesse daqui. Não foi assim, e por sorte caiu em mim. Não foi assim. Deus, ele nos conheceu desde antes da fundação do mundo. O texto de Romanos fala sobre isso. Ele nos pré-conheceu. E nos pré-conhecendo, ele decidiu por razões que nós não sabemos. Ele decidiu nos escolher. Se eu disser, ele me escolheu por causa disso ou daquilo, eu imediatamente destruo a gratuidade da salvação. A graça é a ausência de motivos. Graça é a ausência completa de motivos. Se eu responder assim, Deus me escolheu porque eu destruí a graça, aí a salvação se torna pagamento, se torna recompensa. Eu fiz por merecer. O conceito de graça, então, envolve isso. Não há motivo nenhum, nada em mim. Ele me dá, então, gratuitamente a sua salvação por razões que eu não entendo. E que Agostinho chamou de o abismo da cruz. Eu não consigo enxergar razão nenhuma, eu não sei o que havia na mente de Deus para ele escolher a mim e não a outra pessoa. Diante disso, diante do abismo da cruz, eu me curvo, eu adoro a Deus e eu louvo, mas eu não sei explicar o que aconteceu. Isso está escondido na sua mente insondável. Veja também outro texto aí que aponta um pouquinho para a eleição, que é o texto de Tiago 2,5. Veja aí, Tiago 2,5. Olha como esse texto lembra um pouquinho 1 Coríntios 1, 26 a 29. Nós terminamos ontem a palestra falando sobre 1 Coríntios 1, 26 a 29. Vejam como Tiago lembra esse texto aí também. Tiago 2,5 fala assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus, olha a escolha, olha a eleição aí. E ele realça, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. A eleição, nós vimos ontem, na eleição Deus, ele deu preferência para pessoas simples. Com que objetivo? Nós aprendemos ontem, em 1 Coríntios, para humilhar
a falsa grandeza e a falsa glória e a falsa sabedoria deste mundo. Ele engendrou nos simples uma sabedoria e um conhecimento espiritual que ele não concedeu para a maioria dos poderosos. Por isso Paulo fala, são poucos os poderosos que são salvos. São poucos os poderosos que são chamados. Ele fala, reparai na vossa vocação. Ele diz, não foram chamados muitos nobres segundo a carne. Muitos sábios segundo a carne não foram chamados. E Deus fez isso para humilhar a sabedoria deste mundo. Aqui, Tiago diz a mesma coisa. Diz que ele escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aqui a teologia da prosperidade vai para o brejo também. Por quê? Porque a teologia da prosperidade fala o contrário. Fala que se você é pobre é porque você não tem fé. Se você é rico, você tem fé. Se você é pobre, você não tem fé. Esse versículo diz o contrário. Deus escolheu os pobres para terem fé. E não os ricos. E os pobres, sendo ricos em fé, mesmo assim continuam muitas vezes sendo pobres. Isso é perfeitamente normal. Eu sou um exemplo disso. A maioria talvez aqui, não sei se vocês são ricos ou não, mas acho que nem todo mundo aqui é rico, com exceção talvez do pastor, não sei. Mas acho que a grande maioria aqui, como eu, nós não somos pessoas ricas, né? Não somos pessoas ricas. E somos pessoas que depositam em Cristo plenamente a confiança, temos fé nele, mas não enriquecemos por causa disso. Agora, o último texto que eu quero apontar para vocês aqui, dentro dessa base bíblica geral, claro que há outros textos, tem muita coisa para se falar sobre esse assunto, né? A gente está correndo, desde o primeiro dia, correndo, tentando chegar o mais longe possível, mas é muita coisa, né? Nós temos Apocalipse 17:8, que é um versículo extremamente importante aqui na doutrina da eleição. Olha só o que diz aqui. A besta que viste, essa tradução é feia, né? A besta, eu não gosto dessa palavra besta, né? Parece uma linguagem muito pesada, né? O certo seria a fera. Uma tradução melhor seria a fera que viste. Besta é meio, né? Feia essa linguagem, né? E tem gente que fica calculando, né? Calculando números para lá e para cá, né? Quem é a besta? Quem é a besta? Quem é a besta? E calcula, a besta é este, a besta é aquele, a besta é aquele outro. No final, a besta é ele próprio, que está perdendo tempo com essas tolices todas. Não pode ficar perdendo tempo para tentar saber quem é a besta, porque você não vai saber. E quando ela aparecer, aí vão saber. Mas não está aí agora. Aí o texto fala assim, a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Agora vem a parte do versículo que interessa para nós aqui nesse estudo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Quando foi escrito o livro da vida? Desde a fundação do mundo. E o que tem nele? Tem o quê? Nomes. Agora, o livro da vida ainda está sendo escrito? Será que ele é escrito na hora que a pessoa se converte? A pessoa se converte, pega lá a caneta rápido ali. Se converteu outro lá. Pega logo, anota aí, tem que ser bem rápido. Muita gente se convertendo. Será que foi escrito com lápis que dá para apagar? Perdeu a salvação, né? Era crente, mas não era eleito. Chegou a hora de perder a salvação, né? Olha o absurdo, né? Era crente, mas não era eleito. Tinha que ser crente e eleito. Esse era crente, não era eleito. Perdeu a salvação. Pega a borracha. Nem perca tempo de anotar. Nem perca, porque eu já sei pela presciência que ele não vai perseverar. Então, se você quer anotar, você até anota para registrar aí, mas anota a lápis. Porque eu sei que esse é crente, mas não é eleito. Vai ter que apagar depois. Gente, cada absurdo que a gente vê por aí. Não tem sentido isso. Não. O texto aqui está dizendo que há um livro que já está escrito, não está sendo escrito agora, que foi escrito e terminado. É um livro pronto, e ele está pronto desde a fundação do mundo. E o que tem nele? Nomes. Nome de quem? Dos eleitos. Mas será que meu nome está lá? Só tem um jeito de saber.
Quer saber se seu nome está lá? Eu sei que dá para saber. Dá para saber. Dá para saber se seu nome está lá. Se você não é crente, você hoje chegar na sua casa e ali na sua casa sozinho, você disser assim: Senhor, eu ouvi o Evangelho, aprendi que Jesus é o Salvador, que eu não posso ser salvo por meu esforço pessoal, pelas obras. Eu aprendi que o meu pecado merece a morte, mas Jesus veio aqui e morreu no meu lugar, sofreu as consequências do meu pecado, tomou sobre si a minha morte. Eu aprendi isso. E aprendi que quem crê nele, quem deposita nas mãos dele a sua vida, é salvo. E eu quero fazer isso. Eu quero clamar agora pela sua salvação. Eu quero invocar o nome de Jesus como meu Salvador. Eu quero que ele me salve. Eu creio nele. Eu creio nele. Se você conseguir fazer isso, é porque seu nome está lá. Se você não conseguir, é porque talvez não esteja lá, ou talvez você vai conseguir um dia. Não sei. Mas você vai pensar assim: é muito fácil fazer isso. É? É? Tenta. Vai. Quando acabar o culto hoje aqui. Tenta. Tenta fazer. Se você ainda não fez, tenta. Veja se é fácil. Vai lá. Quando acabar o culto, você vai para casa e fala: hoje eu vou fazer isso. Se você não é um eleito, você não consegue. Você não consegue. Pode parecer a coisa mais simples do mundo. Você não consegue. Se você conseguir, então comece a louvar a Deus dizendo: Senhor, eu sei que meu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Agora eu sei, meu nome está lá. Mas tente. Quem sabe? Faça o teste. Tente descobrir hoje. Hoje ainda. Hoje. Deixar passar, vai esquecer tudo. Tente hoje fazer isso. Ok. Olha esse slide aqui, ó. Eleição pela presciência. Será que isso faz sentido? Será que Deus previu a fé, então escolheu? Será que ele fez isso? Bom, vamos olhar aqui, ó. Tem um texto aí de Ezequiel interessante que pode nos ajudar a compreender se Deus agiu assim. Vamos olhar Ezequiel. Ezequiel 3, versículos 5 e 6. Fala assim. Eu vou começar com o versículo 4. Olha só o que acontece aqui. Fala assim: disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. O que Deus previu aqui? O que Deus previu aqui? Deus previu a fé de povos de língua difícil, dizendo: se eu mandar Ezequiel para esses povos, eles vão crer. Ele mandou? Ele mandou Ezequiel para esses povos? Mas ele previu que eles dariam ouvidos. Mas não mandou. Mandou para quem? Mandou para Israel, que ele sabia que não dariam ouvidos. Faz sentido para você? O que vocês acham disso? Ele viu vários povos, ele conhece o futuro, ele conhece as reações de cada um, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele previu que esses povos de língua difícil, se Ezequiel chegasse lá e pregasse para eles, esses povos creriam. Mas ele não mandou Ezequiel para lá. Mandou Ezequiel para o povo de Israel, que não iria escutar.
Será que a eleição é pela previsão da fé? Esses povos morreram sem crer. Esses povos morreram sem conhecer a verdade. E Deus sabia que se Ele mandasse, eles creriam. Parece que a eleição não é pela previsão da fé, quando nós olhamos algo assim. Porque temos exemplos de que Deus previu a fé e não elegeu. Mesmo prevendo a fé, Ele não elegeu. Ou seja, a eleição é com base no que Ele quer, não no que Ele vê lá na frente. Difícil isso? O que nós pensamos quando isso vem na nossa cabeça? De que se queixa ele ainda? Lembra do texto de ontem? Então, de que se queixa ele ainda? Qual é a resposta de Paulo? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Outro vai dizer, então existe injustiça da parte de Deus. Qual é a resposta? Megenoito. Lembram ontem o que é megenoito? De jeito nenhum. Megenoito. De forma nenhuma. Mas não explica por quê. São as duas respostas, mas não explica as respostas. Então a gente fica com isso e segue em frente, tenta dormir de noite. Então, vocês vão ter que dormir com esse barulho hoje. Hoje à noite vocês vão ter que dormir com esse barulho. Deus sabia que aqueles povos das ilhas distantes, de língua difícil, creriam. Mas Ele não mandou Ezequiel para lá, mesmo sabendo. Vamos ver Mateus 11. Mateus 11 é outro texto intrigante. Olha só. Mateus 11, 21. Olha Jesus falando aqui para as cidades impenitentes, cidades que não se arrependiam de jeito nenhum. Olha aqui o que Jesus diz para essas cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O que Jesus previu aqui? Jesus previu o arrependimento completo de duas cidades fenícias, duas cidades de um país vizinho a Israel, a Síria. Ele previu que essas duas cidades grandes, Tiro e Sidom, se arrependeriam se vissem os milagres de Jesus. Se Tiro e Sidom vissem os milagres que Corazim e Betsaida viram, essas cidades se arrependeriam como Nínive. Se vocês se lembram do arrependimento de Nínive? Todo mundo se arrependeu, todos, com pano de saco e cinzas, que era um sinal, pano de saco, vestir pano de saco e jogar cinza sobre a cabeça, era um sinal de humilhação diante de Deus. A pessoa rasgava as vestes, colocava um pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça, sentava lá em lugares de cinzas, de lixo, e ali com isso ela se humilhava diante de Deus arrependida. A cidade de Nínive todinha fez isso, até os animais. Os seres humanos pegaram os animais e vestiram os animais de pano de saco, e com cinzas ali também, até os bichos. Já pensou? Os bichos não entendiam nada, né? O que está acontecendo? Não, vocês também, para garantir. Até bicho vai se arrepender aqui. Até bicho. E não teve jeito. O rei, todo mundo se arrependeu. Todo mundo diante de Deus ali humilde. Só Jonas que estava bravo, que o coração duro ali. Foi o profeta que mais teve sucesso na história bíblica e o que mais ficou triste pelo sucesso que teve. Nenhum profeta teve tanto sucesso como ele. E ele não gostou do sucesso, que ele queria que os ninivitas morressem todos. Aqui Jesus está dizendo, olha, o mesmo aconteceria com essas duas cidades. O mesmo que aconteceu com Nínive, aconteceria com essas duas cidades, se elas vissem os milagres que vocês, Corazim e Betsaida, viram. Agora, pergunta, Jesus fez algum milagre em Tiro e Sidom? Ele nunca nem entrou nessas cidades. O máximo que ele chegou foi uns 30 quilômetros perto delas, mas nunca nem entrou nelas. Eu falei isso uma vez para um arminiano, ele falou assim para mim, não, mas vários sírios depois se converteram. Tem vários episódios de sírios que se converteram depois. Eu falei, certo?
Mas não é isso, não é essa a questão aqui. A questão não é essa. A questão aqui está falando, o texto está falando de um arrependimento em massa. De 2 cidades inteiras arrependidas. Jesus falou assim, eu sei que elas vão se arrepender se eu realizar milagres lá. Eu prevejo isso. Mas ele não realizou milagres lá. Por quê? Porque a salvação não é pela fé prevista. E mais, se você continuar, você percebe aí na sequência do texto, até o versículo 23, que ele fala de mais opções. Ele fala assim, e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Outras. Aí fala de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Resposta não. A verdade é que descerás até o inferno. E aí vem, porque se em Sodoma, olha a cidade que Jesus escolheu aqui, Sodoma, a cidade mais podre do Antigo Testamento. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus está dizendo assim, se houvesse milagres em Sodoma, eles se arrependeriam. Os anjos que visitaram Sodoma, fizeram algum milagre lá? Não fizeram nenhum milagre lá. Os anjos foram lá, visitaram a cidade, foram ameaçados ali. O máximo de milagroso que aconteceu é quando eles foram atacados, os homens ficaram cegos. Foi o máximo que aconteceu. Não foram realizados milagres maravilhosos lá em Sodoma. E Deus sabia, se forem realizados milagres, Sodoma se arrependerá. Ele realizou milagres? Não. Ele sabia que se arrependeriam, mas ele não realizou milagres. Por quê? Porque a salvação, a eleição não é pela fé prevista. Aí essa pessoa que disse, não, mas depois Jesus salvou alguns sírios, e ele salvou alguns de Sodoma? Você conhece algum sodomeu? Sodomita tem um monte, né? Não é que mora aqui, não é que morava em Sodoma, né? Mas você conhece algum sodomeu? Algum gomorreu? Não conhece. Não sobrou nenhum. Você olha no Antigo Testamento, não tem nenhum. Nenhum se arrependeu em tempo nenhum. E Jesus previu a fé, mas não salvou. Por quê? Porque a salvação não é pela fé prevista. Muito bem, outro texto aí que fala da eleição pela presciência e que é usado, né, pelos arminianos, na verdade é usado como um texto que fala da salvação, da eleição pela presciência, que é Romanos 8, 29. Olha como começa o versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu. Então aqui é dito o seguinte, aqui existe a presciência. Deus viu quem iria crer. É isso que está dizendo esse texto? Deus viu quem iria crer? Ou será que Deus viu que Deus viu de antemão quem ele favoreceria? Será que significa que ele previu quem ia crer? Ou será que ele previu em quem ele agiria? Ou será que ele previu a quem ele favoreceria? Como é que o arminiano diz com toda certeza, ele previu quem iria crer? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo os que de antemão conheceu. Pode significar simplesmente que ele previu a quem ele mostraria favor. Uma das provas disso é o capítulo 11. Olha o que diz Romanos 11, 2. Veja o versículo 11, capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz. Deus não rejeitou o seu povo. Olha como termina o versículo. A quem de antemão conheceu. O que significa conhecer de antemão aqui? Ele previu a fé de Israel? Nunca. Israel não creu. Aliás, o texto de Romanos fala que Israel não creu, que poucos de Israel creram. O que significa então aqui a expressão a quem de antemão conheceu? Simples. Ele conheceu de antemão aqueles a quem ele favoreceria. Isto sim.
E realmente Deus favoreceu Israel, dando-lhe seus pactos, dando-lhe o Cristo, dando-lhe os patriarcas, dando-lhe tudo isso. Isto sim seria correto dizer. Aqueles que Deus de antemão conheceu são aqueles a quem ele decidiu de antemão mostrar o seu favor. Esta seria a interpretação correta. Olha outro texto em que aparece a expressão semelhante. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Olha como essa expressão pode significar outras coisas. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Veja como essa expressão pode significar outras coisas. Olha aqui como o significado dela muda totalmente. Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha aqui. O sangue de Cristo também foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus o conheceu de antemão. Deus conheceu o sangue de Cristo de antemão. O que significa isso? Que ele previu a fé do sangue de Cristo? Não tem sentido isso. O que significa então que ele conheceu de antemão o sangue de Cristo? Simples. Significa que ele incluiu o derramamento do sangue de Cristo em seus planos. É isso que significa. Ele incluiu o derramamento do sangue de Cristo em seus planos. Conhecer alguém de antemão pode significar isso. Incluir alguém nos seus planos. Conheceu Israel de antemão, incluiu Israel nos seus planos. Conheceu os justificados em seus planos. O que significa? Conheceu de antemão os que foram justificados. O que significa? Os que foram justificados foram incluídos lá atrás em seus planos. Pode significar isso. Não dá para você entender um versículo como esse de 1 de Pedro 1,18 como previsão da fé. É impossível isso. Então, quando nós pegamos essas expressões neotestamentárias e percebemos o sentido claro delas, nós percebemos que nenhuma delas se refere à previsão da fé. Nem dá para ser. É impossível ser. Então, a ideia de que esse texto ensina a eleição pela presciência, pela previsão da fé, não se sustenta a partir de Romanos 8, 29. Outro texto, 1 de Pedro 1, 2. Tudo bem até aí? Estão entendendo tudo? 1, 2. Esse aqui é o que mais usam. Esse aqui é 1, 2. Olha como começa o versículo aí. Fala, né, de Paulo, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros, são os eleitos. Aí o versículo 2 começa assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ahá! Pronto, vamos virar tudo arminiano agora. Está aqui, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Por que isso não ensina a previsão da fé? Porque isso não ensina que Deus previu a fé e então escolheu. Por causa da preposiçãozinha que está aqui. A preposiçãozinha grega que aparece aqui, quando fala eleitos segundo a presciência de Deus, essa expressãozinha segundo a presciência significa de conformidade com a consciência, ou seja, de conformidade com o conhecimento prévio de Deus, ou seja, Deus escolheu aqueles a quem ele sabia de antemão que queria salvar. Se fosse o contrário, se fosse Deus escolheu prevendo a fé, a preposiçãozinha não seria essa, a preposição katá que aparece aqui. Seria outra preposição, seria a preposiçãozinha de a, que significa por causa de. Aí o versículo seria assim: eleitos por causa da presciência de Deus Pai. Aí sim. Aí daria para dizer, ele previu a fé e aí escolheu. Eles foram eleitos por causa da presciência. A base da eleição foi a presciência. Ele previu a fé e então escolheu.
Então ele usaria essa expressãozinha aqui, o de a, a preposição de a é uma preposição extremamente comum na língua grega. Aliás, é uma das mais comuns. Ela significa através, quando usada no modo genitivo, e ela significa por causa de, quando usada no modo acusativo. Aqui seria o acusativo. Então, Pedro diria, eles são eleitos por causa da presciência. Por causa da presciência, Deus os viu e percebeu que eles creriam. E por causa disso os escolheu. Mas o texto diz diferente. O texto fala, alguma coisa tocando aí. Mas o texto fala o seguinte, eles foram eleitos de conformidade com a presciência de Deus. Ou seja, Deus sabia de antemão, segundo a sua presciência, ele sabia de antemão em quem ele iria atuar. Ele sabia de antemão em quem ele iria trabalhar para que a pessoa cresce. Ele sabia de antemão a quem ele daria a fé. Por isso ele usou a expressãozinha fatá e não a expressão de a. Ok, aí está então a eleição pela presciência, né? E alguns textos que se relacionam com ela. Ok, olha aqui como nós terminamos esse ponto. Olha esse versículo. Esse versículo foi enfatizado por Santo Agostinho no seu debate contra Pelágio. Pelágio era um arminiano, né, embrionário. Né? O arminianismo só surgiu no século XVII. Né? Pelágio viveu no século do quarto para o quinto século. Pelágio viveu, assim como Agostinho. Mas Pelágio ele não aceitava a doutrina da eleição. E Pelágio cria também na eleição pela presciência. Ele não cria na eleição incondicional, mas sim na eleição pela presciência. Então, Agostinho apontou esse versículo aqui para ele. Olha o versículo que ele apontou. É Colossenses 1,12, que fala assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou seja, tornou vocês dignos da parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Agostinho enfatizou isso. Deus, ele nos fez dignos. Ele não previu a nossa dignidade. Ele nos fez dignos. E aí então ele escreveu essa frase aqui: a graça não procura, mas faz homens idôneos. A graça não sai procurando, deixa eu ver quem vai crer. Ela não faz isso. A graça faz crentes. A graça não procura crentes. A graça faz crentes. A graça não procura homens dignos. A graça faz homens dignos. Então Agostinho teve essa sacada. Ele era um cara muito esperto, era muito inteligente. E quando ele leu esse versículo, ele disse: aqui está a chave. Isso aqui mostra que a eleição é incondicional. Ele nos fez idôneos. Ele não previu a nossa idoneidade. Ele não anteviu que nós seríamos idôneos. Ele nos fez idôneos. A graça não procura, mas faz homens crentes, homens dignos, homens idôneos. Ok, tudo bem? Sobreviveram? Estão vivos ainda? Todos são eleitos aqui? Todos têm um nome no livro da vida? Espero que sim, hein? Tem como saber, eu falei. Tem como saber. Olha o segundo ponto, que fácil esse ponto, hein? Facinho esse aqui, ó. Expiação limitada. Aqui o capítulo 2 dos cânones de Dort, o artigo 8º. Aqui é um ponto bem controvertido. Mesmo entre os calvinistas, né? Os calvinistas, muitos deles não aceitam esse ponto aqui. Quando eu falo que eu sou calvinista, não significa que eu abraço toda a teologia da reforma, da igreja reformada holandesa e suíça. Porque quando você fala sou reformado, não significa que você é descendente das igrejas da reforma, não é isso. A palavra reformado tem um significado mais específico.
significa que você segue na esteira das igrejas suíças e holandesas. É isso que significa reformado. Eu sou reformado. Significa que você segue na esteira teológica das igrejas suíças e holandesas. Agora, as outras igrejas são igrejas procedentes da reforma. As igrejas batistas, por exemplo, não são reformadas. Ah, mas somos reformados sim, ficam bravos. Né? Nós somos reformados também. A reforma não foi só de vocês. Não. Vocês não são reformados. Vocês são um movimento procedente da reforma. É diferente. Reformados são aqueles que seguem nessa esteira que eu falei. Eu sou reformado? A minha soteriologia é reformada. Eu sou calvinista? Nesse sentido reformado, a minha soteriologia é calvinista. Mas eu não sou calvinista no sentido pleno. O calvinista no sentido pleno, ele é aliancista. Ele crê na teologia do pacto. E eu não aceito essa teologia do pacto. Eu costumo chamá-la de teologia do pacto Donald. Eu costumo dizer isso. A teologia do pacto Donald. Eu acho que é uma piada essa teologia. Eu não aceito. Então eu falo, eu sou calvinista, mas eu sou calvinista de Dort. Eu sou calvinista dos 5 pontos de Dort. Eu sou calvinista no campo da soteriologia de Dort. É nisso que eu sou calvinista. Nos outros aspectos, eu não sou calvinista. Eu posso até ser calviniano. Calviniano talvez eu seja. No sentido de ler Calvino e tirar muitas coisas importantes dos seus escritos. Aí sim, Calvino era aliancista? Claro que não. Claro que não. Era assim? Não era. Não era. O aliancismo surgiu com Cocheios, 100 anos depois de Calvino. Dentro da igreja reformada. Mas Calvino não era aliancista. Então, há essas distinções aí sutis. No caso da expiação limitada, ela é tipicamente uma teologia reformada. Mas existem igrejas protestantes que se definem como seguindo aí na esteira da reforma, que não aceitam a expiação limitada. Eu sou calvinista de 4 pontos, o pessoal fala. Não é o meu caso, eu sou calvinista de 5 pontos. Eu fecho com a tulipa todinha, cada pétalazinha dela. Olha aí o que fala aí o capítulo 2 dos cânones de Dort. Pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai. E aqui não fica muito assim claro, né? Mas olha o que ele fala, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu filho fosse estendida a todos os eleitos. É isso e ponto. É isso e ponto. Em outras palavras, o que se quer dizer aqui é o seguinte, a morte de Cristo, ela é plenamente eficaz. É isso. Não existe um aspecto dela que seja ineficaz. O sangue de Cristo não foi derramado por ninguém sem resultados. Se ele morreu por todos, então a sua morte não teve resultados em relação a alguns. O texto aqui está falando que ela foi eficaz, vivificante, salvífica, ou seja, a sua eficácia foi de 100%, não, nada do que ela alcançou deixou de frutificar, mas isso abrangeu os eleitos. Ou seja, ele morreu por um grupo. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, isso traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue da cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhe foram dados pelo Pai. Então, a eficácia da morte de Cristo é 100%, porque ela teve um alvo específico, são os eleitos. Ok.
Agora, Armínio, ele tem dificuldades com isso. E os remonstrantes vão dizer abertamente que não concordam com isso. Então, Armínio, aqui, na apologia contra 31 artigos difamatórios, o artigo 12, ele rebate acusações que foram feitas a ele. E disseram que ele estava ensinando que Cristo morreu por todos os homens. Ele reafirma isso e ele termina dizendo: aqueles que rejeitam a primeira dessas opiniões, a de que o preço da morte de Cristo foi pago por todos e por cada um, quem rejeita isso, como os calvinistas rejeitavam, considerem a maneira como poderiam responder às seguintes passagens das Escrituras. Ele menciona vários textos bíblicos aí, dizendo: olha, essas pessoas estão erradas, quem fala que Cristo morreu só pelos eleitos, estão errados, porque existem esses textos todos aqui, que são enumerados aí, 1 João 2,2, João 1,29, esses textos todos aí ensinam o contrário. Essas pessoas então têm que estudar isso aí. Aí ele dá a abrandada, porque não se dá um murro em ponta de faca também, tem que tomar cuidado. Ele dá a abrandada dizendo: toda controvérsia, portanto, está na interpretação. As próprias palavras devem ser simplesmente aprovadas, porque são as palavras das Escrituras. Então, ele entende, esses versículos estão lá. E vocês não podem mudar esses versículos. Estão lá. Não dá para alterar os versículos. Então, essa é a visão de Calvino, já apontando aí para a expiação ilimitada. Na remonstrância, que foi escrito 1 ano depois da sua morte, pelos seus seguidores, no artigo 2, aí vem claramente a afirmação: em concordância com isso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que obteve reconciliação e remissão dos pecados para todos por sua morte na cruz. E aí prossegue, citando alguns versículos também, inclusive o texto aí de 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo, pelos de todo o mundo, ou o mundo inteiro. Ele cita isso aí, apontando que esse versículo ensina que ele morreu por cada ser humano. Ok? Bom, qual é a questão central que está em jogo aqui? É simples, não é difícil definir o problema principal. A questão central, a pergunta que deve ser respondida é a seguinte: a morte de Cristo ocorreu para salvar um grupo definido ou para abrir a possibilidade de salvar um grupo indefinido? O que a morte de Cristo fez? Ela comprou alguém ou ela abriu a possibilidade para que as pessoas, se quisessem, fossem salvas? Ela foi um pagamento, tendo um objeto específico em mente, comprou mesmo, ou ela abriu uma possibilidade de salvação? Ela foi um preço pago, aí na pergunta, ela foi um preço pago para efetivamente comprar pessoas determinadas, ou foi um preço pago para possibilitar que as pessoas que quisessem se beneficiassem desse pagamento? Como é que foi? Eu chego e falo assim, nós vamos na pizzaria aqui ao lado. Vamos na pizzaria aqui ao lado. E é o seguinte, tá pago. Quem quiser vai. Alguns dizem: eu não vou não. Outros falam: eu vou. Alguns vão se aproveitar, tá pago. Outros falam: não vou não. E não vão, e não comem. Tá pago para eles, mas não comem porque não quer. Mas tá pago. Tá lá. Fica pago lá. Foi assim a morte de Cristo? Ou foi assim, olha, eu fui lá na pizzaria e eu paguei para você, para você, para você e para você. Está pago para vocês. Para vocês está pago. É específico. Paguei para vocês. Não paguei para todo mundo, paguei para vocês. O que aconteceu na cruz? Foi um pagamento específico ou foi o pagamento abrindo a possibilidade de redenção? Então é uma discussão séria, longa, e claro,
Ninguém que pense diferente é herege, é de uma seita, nada disso. É uma questão de olhar o que se harmoniza mais com a Escritura. O que é Escritura? Nós não podemos construir uma teologia com base nos nossos insights, porque nós tendemos a ser muito bonzinhos quando se trata de salvação. Nós somos bonzinhos demais. Deus é um Papai Noel. Não, ele pagou para todo mundo, a pizzaria está liberada. A pizzaria está liberada. Deus é amoroso, está liberado para todo mundo lá. Então, nós tendemos a olhar desse jeito. Nós somos muito bonzinhos quando se fala sobre salvação. Nós não conseguimos imaginar que Deus manda alguém para o inferno. Que alguém que nunca ouviu o evangelho está perdido. Nós olhamos para essas coisas, não entram na nossa cabeça. Agora, nós criamos, às vezes, uma imagem de Deus que se ajusta melhor às nossas expectativas. Nós queríamos que Deus fosse de um jeito. E quando a gente compara na Bíblia, o modo como Deus age, como Ele é, nem sempre bate com a nossa expectativa. Eu leio Romanos 9, Ele endurece a quem quer. Não é esse o Deus que eu tinha imaginado. Não era esse que eu esperava. Eu olho e falo, pô, Senhor, não esperava isso do Senhor. Eu tinha uma outra ideia. Endurece a quem quer. Ele escolhe um e rejeita o outro. Não era esse o Deus que eu tinha idealizado. Não é, o Deus que eu creio não é assim. Alguns até falam, esse não é o meu Deus. Já aconteceu de gente falar isso. Já aconteceu de gente falar isso. Já aconteceu de gente, quando viu teve um episódio lá em Atibaia, de uma menina, quando o dirigente do culto estava lendo a história de Uzá, lembra da história de Uzá, que ele tocou na arca quando a arca estava caindo? A arca estava sendo carregada no carro de boi, e aí o carro passou numa pedra lá, o boi tropeçou, e a arca ia caindo, Uzá colocou a mão, e Deus o matou na hora, porque ele segurou a arca. Quando o leitor, o dirigente do culto, leu esse texto, ela falou em voz alta, esse não é o meu Deus. Esse Deus é injusto. Ele quis ajudar, como é que Deus o matou? Então, muita gente não tem coragem de fazer isso com voz alta. Mas do coração, fala, esse Deus aqui não é o que eu tinha imaginado. E nós acabamos tentando mudar os textos bíblicos. Usar talvez seja um símbolo apenas. Talvez não seja uma história verdadeira. A interpretação do escritor foi diferente, não foi bem isso que aconteceu. Enfim, alguém matou ele e falaram que foi Deus. E aí começa a haver alterações para Deus se ajustar no nosso pensamento direitinho. E não é assim. Nós temos que olhar o que a Escritura diz e nos curvar. Não adianta. Se eu sou um crente, eu vou sujeitar o meu intelecto à palavra de Deus. Mesmo quando isso inclua sacrificar algumas preferências pessoais. Não tem jeito. É assim que a gente tem que fazer. Nós somos crentes. A nossa mente não é nossa. A nossa mente é serva dele. Ela está submissa e é cativa dele. Bom, em face dessa discussão aí, surgiu um pouco mais tarde o amiraldismo. Surgiu na França, não foi na Holanda, não. Mas aí, eu coloquei aqui, nem foi no Sínodo de Dort, nada. Eu coloquei aqui porque essa visão de que Cristo morreu por todo mundo recebeu um nome mais tarde. Então eu coloquei aqui para vocês serem informados acerca desse nome. Não, na época não tinha esse nome, porque Amirô, que é o nome dele aqui, Moisés Amirô, ele nem participou do sínodo. Nem participou. Quando o sínodo aconteceu, ele tinha o quê? 22 anos, mais ou menos. Então, não aconteceu com ele, Ele era da escola de Saumur, na França, e ele publicou o seu tratado sobre a predestinação, no qual defendia o universalismo hipotético. O que significa isso? Universalismo hipotético é simples, é muito fácil. Universalismo, Cristo morreu por todos, mas só são beneficiados aqueles que preencherem a hipótese de crer nele. Se alguém crer, será salvo. É lógico. Então, morreu por todos, mas só são salvos os que se ajustam a essa hipótese de crer. Então, o nome disso é amiraldismo. Há muitos amiraldistas entre os calvinistas.
São chamados de calvinistas de 4 pontos. São amiraldistas, ou amiraldianos, que aí seguem as ideias de Moisés Amiron. Ok, base bíblica. A expiação limitada tem base bíblica? Tem, claro que tem. E tem também textos que desafiam essa vertente. Então não é muito fácil você defender a expiação limitada, porque ela tem textos que parecem contrariá-la. Aqui existe a base bíblica geral para ela. Ok? Mas tem textos que dizem o oposto, a gente vai ver depois se der tempo. Eu nem sei que horas são. 10 para as 9. Bom, vamos ver o que vai dar. Olha aí Mateus 26, 28. Vamos olhar o texto aí. Aqui é só para esquentar um pouquinho os motores. Tem textos mais complicados. Aqui é facinho. Mateus 26, 28. Olha o que diz aí. É a ceia do Senhor, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos. É isso? Não, né? Aqui ele usa uma expressão mais limitada. Ele fala derramado em favor de muitos, né? Para a remissão de pecados. Alguém pode dizer que, olha, esse muitos é todos. Às vezes Paulo usa a expressão muitos para se referir a todos. Paulo faz isso. Será que Mateus faz também? Então, é um questionamento a se fazer. Paulo, às vezes, usa a expressão muitos para se referir a todos. Mateus faz isso? É algo a se questionar. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. De novo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos de novo. Será que muitos aqui é todos? Será que esse muitos pode ser entendido como cada ser humano do mundo? É algo a se questionar se pode ou não. João 10. Olha só o que diz João. Nós já vimos um pouquinho desse texto ontem, só que agora tem outros aí para a gente olhar. João 10, 11. Tem alguns versículos adicionais para a gente ver. Olha o que Jesus diz aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é curioso porque, veja o que diz o versículo 14, ele fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Ele está falando aqui de pessoas selecionadas, espalhadas pelo mundo. Ele fala, eu tenho outro, falamos sobre esse texto ontem. Eu tenho outras ovelhas espalhadas por aí. Ele dá vida por quem? Pelas ovelhas. Vejam o versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, eu não dou a minha vida por vocês. Aqui a gente se depara com uma limitação da morte de Cristo. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. O bom pastor morre pelas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. Olha o 11:51, que a gente viu ontem também. Ontem nós vimos o 11:51 para falar sobre a expiação, sobre a eleição incondicional. Olha o mesmo versículo servindo para a expiação limitada. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação,
Mas também por todos? Não. Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ele tinha um alvo específico. Morrer pelos filhos de Deus que estavam dispersos para reuni-los. Era um alvo específico. Então tudo isso vai gerando aí a ideia da expiação concentrada num objetivo específico, num alvo específico. Eu tenho as minhas ovelhas espalhadas, eu tenho os filhos de Deus dispersos, eu vou morrer pelas ovelhas e para reunir esses filhos de Deus dispersos. Atos 20 e 28. Atos 20, 28, o versículo que eu mais gosto da Bíblia é esse aqui. Até nos livros aí que eu assino, eu coloco esse versículo. Olha só. Atendei por vós, falando para os pastores aqui, os pastores das igrejas, que é para mim, para o pastor Fernando. Atendei por vós, ou seja, cuidem de vocês. E cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha quem colocou os pastores nas igrejas. Foi o Espírito Santo. Isso aqui coloca uma responsabilidade enorme sobre nós. Aí prossegue. Para pastoreardes a igreja de Deus. Aqui é um genitivo de posse. A igreja pertence a Deus. Como pertence a Deus? Simples. A qual ele comprou. Ele comprou? Comprou. Qual foi o preço? O texto fala, ele comprou com seu próprio sangue. O texto fala que na cruz, Cristo comprou a igreja. O texto está dizendo que na cruz, Cristo comprou a igreja. É uma compra específica. Ele comprou a igreja. É interessante, eu coloquei até naquele livrinho que vocês têm comprado aí, As Tocantes Verdades da Flor, eu até coloquei um questionamento. Assim, o arminiano deveria crer na expiação limitada para ser coerente. Estava comentando isso com o pastor Fernando e com o Adriano ontem. O arminiano, para ser coerente, ele tinha que crer na expiação limitada. Por quê? Porque Deus viu quem creria. Deus viu quem seria salvo. Logo, ele mandou seu filho para salvar quem? Logo, ele fez provisão, derramando o sangue do seu filho, para salvar quem? Se ele previu quem ia crer, ele já tinha o número de pessoas definido. Ele enviou seu filho para poder salvar aqueles que ele previu que iriam crer. Não para que ele ia mandar o filho para outra pessoa. Então, o arminiano, se ele quiser ser coerente, ele tem que ensinar a expiação limitada, não a ilimitada. Entenderam o raciocínio? Claro, simples, é 1 mais 1. Ele previu um grupo específico, agora tem que salvar esse grupo, vou mandar meu filho para lá, para salvar esse grupo. Expiação limitada. Para ser coerente, o arminiano tem que crer na expiação limitada. Vamos ver outro texto aí. Romanos 3, 24 a 26. Olha que texto estranho esse aqui. Romanos 3, 24 a 26. Esse texto aqui é meio estranho. Ainda mais essa tradução que eu tenho aqui, a revista atualizada, que não ajuda muito, né? Uma tradução meio truncada, assim, fica, né? Eu uso ela bastante, mas ela, às vezes, ela é um pouco complicada, né? Às vezes, para entender, tem que pegar uma outra tradução, tem a NVT, que é bem mais light, tem também a NVI, que é bem mais light também, né? Essa aqui, a ARA que eu tenho aqui, revista atualizada, ela é mais densa um pouco. Olha o que fala aqui. Dá para entender. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok, facinho. A quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça. Grosso modo, Deus usou o sangue de Cristo como um veículo de propiciação para que ele se satisfizesse, para que ele satisfizesse a sua justiça através do derramamento do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, as exigências de Deus foram cumpridas. Isso significa que ele foi propiciado. Então, o sangue de Cristo fez propiciação. É o que ele está ensinando aqui.
E ele prossegue: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pergunta aqui para vocês: os pecados de Davi foram punidos em Jesus? Quando ele cometeu? Os pecados de Davi, de Abraão, dos profetas, tiveram um substituto? Tinha os bichinhos, né? As ovelhinhas, que eram substitutos. Mas será que é um substituto à altura? Claro que não. Sangue de touros e de bodes? Será que aquilo resolveria o problema? Eu cometo pecado, eu mereço a morte, eu pego e mato uma ovelha. Não, está resolvido. Espera aí, não está correspondendo. Você é um pecador, um homem responsável, a ovelha é um bicho. O preço não foi pago. O preço não foi pago, não. Deus foi ofendido no seu caráter e você mata um bicho e acha que está resolvido. Na verdade, os seus pecados não foram punidos ainda. Os seus pecados não foram pagos ainda. Jesus vai ter que ser enviado para morrer não só pelos pecados da sua geração e das gerações futuras, mas Jesus tem que morrer pelos pecados anteriormente cometidos. Jesus morreu por Davi? Morreu. Jesus morreu por Abraão? Morreu. Jesus morreu por Adão? Morreu. O texto fala assim: para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Deus foi tolerante com Davi, Deus foi tolerante com Abraão, Deus foi tolerante com os outros salvos do Antigo Testamento, tendo em vista o quê? Eu vou manifestar minha justiça depois. Eu vou enviar Jesus para morrer por eles. Entenderam isso? Então Cristo morreu pelos crentes do futuro e pelos crentes do passado, porque os pecados deles tinham que ser pagos e não tinham sido pagos pelo sangue de animais. Hebreus 9,15. Já eu digo onde eu quero chegar. Hebreus 9,15. Olha só. Hebreus 9,15. Hebreus 9,15 fala assim: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, olha aí a morte de Jesus, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, o Antigo Testamento. Ele morreu para perdoar os pecados que havia no Antigo Testamento. E aí recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então Cristo morreu não só pelos homens do futuro ou do seu tempo, mas também pelos homens do passado que já tinham morrido. Aí vem a pergunta: se Cristo morreu por todos, ele morreu por quem estava no inferno? Morreu? Se ele morreu pelos homens do Antigo Testamento, ele morreu por homens que estavam no inferno? Faraó, Jezabel, os profetas de Baal. Ele morreu por esses homens? E se ele morreu, morreu para quê? Por que ele morreria por alguém que está no inferno? Que sentido tem isso? Para abrir uma possibilidade para eles? Eles tiveram a possibilidade? Será que teve apelo lá no inferno depois? Vem já, vem já. Não fica lá um, né? Vem já, não fica um no inferno. Eu vou correndo, né? Estou no inferno. Então não faz sentido isso. Cristo morrer por quem estava perdido ali eternamente. Seria algo inútil, algo tolo, algo vazio. Quando eu digo que ele morreu por Isaías, é diferente. Quando eu digo que ele morreu por Davi, por Abraão, pelos profetas todos, é diferente. Mas eu dizer que ele morreu por Jezabel, pelos profetas de Baal,
por Caim, pelos homens de Babel, pelos homens que morreram no dilúvio. Para quê? Cristo deu a sua vida por esses homens que já estavam eternamente perdidos. É algo que não faz o menor sentido. Ok. Vamos ver só mais um texto, porque não dá tempo de ver o resto. Já são 9h05 já. E tem as perguntas ainda. Eu não quero cansar vocês, que amanhã é domingo. Tem culto à noite também. E aí fica para o próximo ano. Vocês vão fazer uma marquinha aí. E aí eu continuo na próxima vez que eu voltar aqui. Efésios 5, vamos olhar. Efésios 5, 25. Olha aqui como o alvo é específico aqui, né? Tem que ver ainda, tem que olhar o calendário. Maridos, amai vossa mulher. É específico? Isso aqui? É específico, né? Ainda bem, né, senhoras? É bem específico isso aqui, né? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Existe um padrão de amor do marido pela esposa que é diferente do padrão de amor pelos filhos, pelos amigos, pelas pessoas. O amor do marido pela esposa tem um padrão muito mais alto, né? Nem de pai e mãe se fala isso aqui. Filhos, amem seus pais como Cristo amou a igreja. Não fala isso, né? Então, o padrão de amor do marido pela esposa é o padrão mais alto que há. Por isso que o marido crente é o maior maridão da terra. O marido crente é bom. Moças, procurem maridos crentes, porque esses são os caras. Esses aí, vocês vão ser muito felizes com eles. E se não for, é porque ele não é crente, não é possível. Porque o texto aqui mostra um padrão que ninguém tem. Se o marido for crente, realmente obediente, e obedece isso aqui, a esposa está feliz. Está muito feliz. Porque o amor dele é inigualável. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E olha como termina a frase. E a si mesmo se entregou por ela. É uma morte específica. Eu morro por ela. E é tão específica que serve como padrão para o relacionamento do marido com a esposa. Da mesma forma, maridos, vocês têm que dar a sua vida, não por todo mundo, mas dar a sua vida pela esposa. Deem a vida por ela. É específico. E aqui a morte de Cristo é apontada na sua especificidade para realçar a responsabilidade específica também do marido cristão. Ok, vamos dar uma paradinha aqui então. O pastor vai dirigir essa parte, eu não sei. Vocês têm perguntas aí, eu não sei se eu vou saber responder. Né? Umas perguntas difíceis aí, eu não vou saber responder. Mas se eu souber, eu vou ajudar. Se eu não souber, aí eu estudo mais e tento ajudar vocês aí depois. Na próxima oportunidade, nós vamos olhar isso aqui também. Textos usados pelos defensores da expiação ilimitada. Como eu vou deixar os slides aqui, eles não tem todos os slides aqui, que eu vou fazer mais. Mas esses slides aqui vão poder ajudar vocês, se vocês quiserem ficar com eles e estudar em casa, vai poder ajudar vocês a sanar algumas dúvidas aí. Depois o que vem, aí já é depravação total. Ok, pastor Fernando. Antes de passar para os irmãos, sei que o Adriano tem 7 ali, que ele já me falou, né? Mas os irmãos tiverem 7 perguntas. Tem um texto específico, pastor, que eu gostaria do senhor comentar, um texto que muitas pessoas usam para falar sobre expiação ilimitada, é 2 Pedro 2:1. Esse é um texto que eu gostaria que o senhor comentasse. Tá. Eu acho que esse texto tem até aqui. Deixa eu ver como é que faz para voltar aqui o slide aqui. Certinho? 2 de Pedro 2:1, será que está aqui? Deixa eu ver se ele está aqui. 2 de Pedro 2:1 não está aqui. Deixa eu ver qual é o texto aqui. 2 de Pedro 2:1. Ah, tá. É assim, esse texto fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ok. A resposta que é dada a esse texto, o problema desse texto aqui é o seguinte:
fala de falsos mestres e diz que o Senhor, o soberano Senhor, os resgatou. E quando usa essa expressão, ele os resgatou, a ideia é o quê? Ele os salvou, ele pagou o preço, e ele os comprou e os resgatou, pagou seu preço na cruz e os libertou. Então, Cristo morreu por essas pessoas aqui. O problema é que o texto de 2 de Pedro 2:1, ele pode sugerir que a ideia de resgatar não foi um resgate relacionado à salvação eterna, mas sim um resgate relacionado a um modo de vida fútil, sujo, imoral, vazio. O Senhor os livrou disso, tirando-os desse contexto. Isso acontece muito com pessoas incrédulas que por um tempo entram para a igreja. Elas têm uma vida suja, uma vida depravada, uma vida de vícios, uma vida de pecado, uma vida de imoralidade. E então elas conhecem a igreja, conhecem o evangelho e saem dessa vida. E ficam por algum tempo livres disso aí. O próprio Pedro fala disso. O próprio Pedro fala de pessoas que saíram desse ambiente e começaram a viver vidas diferentes, conhecendo o evangelho. Mas depois ele próprio pega e fala: nessas pessoas se cumpriu o que é dito por certo adágio: a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, e o cão voltou ao próprio vômito. Ou seja, o contato com o evangelho, a graça de Deus mostrada através desse contato, resgatou essas pessoas, não do pecado ou do inferno, mas da vida suja que eles viviam. E eles viveram algum tempo livres dessa sujeira toda. E aí então, num dado momento, já que não eram crentes de fato, voltaram para a lama lá e renegaram Jesus, que os havia livrado desse modo de vida sujo no qual eles haviam vivido. Essa é uma explicação. Essa é uma explicação considerando o contexto de Pedro, que fala que resgatou do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Então ele livrou de um procedimento fútil. E esses homens, então, depois de libertos desse procedimento fútil, voltaram de novo lá. Então não seria um resgate do inferno, da culpa e tudo mais, mas do seu estilo de vida sujo. Essa é uma possibilidade de explicação. A segunda possibilidade de explicação, que é que Pedro esteja adotando uma linguagem aqui nesse texto, que é muito comum no Novo Testamento, é chamada de linguagem fenomenológica. O que é uma linguagem fenomenológica? É quando o escritor se refere a algo de conformidade com o que parece ser. Parece ser, não é, parece ser, mas ele fala se referindo àquela coisa como se fosse, quando parece ser. Por exemplo, exemplo de linguagem fenomenológica. O sol se pôs. O sol não se põe. O sol se escondeu atrás da montanha. O sol não se esconde atrás da montanha. Parece que ele se esconde. Mas eu me refiro a esse fenômeno, dizendo que o sol se escondeu. Ele não se escondeu. Mas eu me refiro a ele como se ele tivesse escondido. A linguagem fenomenológica é comum no Novo Testamento. Então, pode ser que Pedro aqui esteja se referindo a eles como se fossem crentes, porque pareciam crentes, quando na verdade não eram. E então estaria usando a linguagem fenomenológica. Eu estou me referindo a eles como crentes, quando não são. Seria a linguagem fenomenológica. Eu acho melhor a primeira explicação do que a explicação da linguagem fenomenológica. Tem mais, irmãos?
E tem uma lista aí, pelo jeito. Ah. Como é a oração arminiana? Não, o arminiano quando ora ele vira calvinista, na hora. Depois levanta, de joelho ele é calvinista, de pé ele é arminiano. Quando ele orar pela conversão, como é que a gente ora pela conversão? Senhor, toca no coração. Mas por quê? Por quê? Não é o livre-arbítrio da pessoa aqui? Então tem que orar para a pessoa. O arminiano, ele tem que lidar com isso. Há outros problemas que o arminiano tem que lidar no campo pastoral. Quem é pastor, já há algum tempo, pastor Fernando já deve ter enfrentado isso, vai se deparar com uma classe de pessoas que a gente não sabe o que responder. A pessoa que chega para você sinceramente, eu já conversei com várias pessoas assim, e já conheci outros casos também de pessoas assim, que dizem assim: olha, eu vejo vocês, crentes, eu acho muito lindo. Eu acho bonito a fé que vocês... E ela é sincera. E ela diz assim: olha, eu queria crer. Eu queria ter essa fé, mas eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. E eu já vi testemunhos reais de pessoas ali tristes até, dizendo: olha, eu queria ter essa fé, mas eu não consigo crer. Se a fé é mera decisão do livre-arbítrio, por que a pessoa não consegue? Então, o que eu digo para essa pessoa, o que o arminiano diria para essa pessoa? Diria assim: mentira. Mentira. Se você quiser, você crê. É decisão sua. É só você decidir. Se você decidir, você crê. A pessoa fala: mas eu não consigo. Eu não consigo crer. O que diz o calvinista? Eu vou orar para que Deus lhe conceda a fé. O arminiano, nesse momento, ele é mais cruel. Ele fala: mentira, você pode crer sim. É só, eu vou fazer um apelo, você vem à frente. A pessoa vai. Mas não muda nada. Ela foi. Tá bom, estou aqui. Mas... tomei a decisão. Decisão de ir na frente, não de crer. Então é muito difícil isso aí. Então o arminiano, ele se vê em situações, às vezes, que são difíceis. Na questão da oração é uma delas, né? Oração pela conversão. Fica meio sem sentido, né? Toca no coração da pessoa. Por quê? Não precisa. A pessoa pode tomar a decisão por si mesma, pelo livre-arbítrio. E essa questão das pessoas que não conseguem crer. Como lidar com isso, essas pessoas? Não, assim, o conceito de heresia, dentro do contexto teológico, né, não é um conceito muito bem definido, né, é um pouco vago. Eu procuro ser um pouco bondoso, assim, no sentido de dizer que a heresia, ela mexe com doutrinas fundamentais. A heresia nega a unicidade de Deus, a divindade do Espírito Santo, a humanidade de Cristo, a eficiência da sua morte, a ressurreição. A heresia, ela tem contornos mais sérios, né? No Novo Testamento, a maior heresia era o gnosticismo, que negava que Jesus veio em carne. Então são coisas muito mais complexas. Agora, há uma diferença entre heresia e erro. Eu creio que o arminianismo não deve ser colocado na conta da heresia. Eu creio que o arminianismo deve ser contado na conta do erro. Eu creio que em pontos fundamentais, os arminianos são ortodoxos. Gente, Jacó Armínio era um homem de Deus. Jacó Armínio era um homem de Deus. Um exemplo de homem de Deus. De piedade, de estudo, de zelo, de pregação. Era um exemplo aquele homem. Um exemplo. Então, estava errado. Estava errado. Quando nós lemos algumas ideias dele, não todas. Se você ler as ideias dele, você vai ver que a vasta maioria são excelentes. É edificante até.
Eu gosto de ler, eu vou confessar para vocês, eu gosto de ler Armínio. Eu gosto de ler Armínio porque é instrutivo e é edificante. Armínio escreve bem, ele é profundo, ele é inteligente, então é um homem de Deus, mas cometeu erros. Então não diria que é uma heresia porque não toca nesses pontos essenciais. Agora, o brasileiro, aí é uma farra. Se eu disser que o brasileiro é arminiano, seria um elogio, seria colocar muito do alto. Ele não é. Porque Armínio, por exemplo, Armínio não cria no livre-arbítrio. Armínio não cria nisso. Armínio cria na depravação total. E que o arbítrio do homem foi totalmente contaminado. A gente vai ver aqui depravação total na próxima oportunidade. Vocês vão ver que Armínio pensava exatamente igual a gente. Agora, o homem, o crente brasileiro hoje, ele não crê na depravação total. Ele crê no livre-arbítrio e não é no livre-arbítrio libertário, que é outra coisa que não dá tempo de explicar agora. Ele crê, não é no livre-arbítrio libertário, que os arminianos creem no livre-arbítrio libertário. É outro tipo de livre-arbítrio. Os brasileiros, eles creem no livre-arbítrio mesmo. Que existem coisas no homem que o pecado deixou de pé. Que o pecado não mexeu. Ele tem condições de aceitar Cristo por si mesmo. O homem tem condições de, sem o auxílio de graça nenhuma, crer em Jesus. Armínio ainda cria na graça preveniente, que sem a graça preveniente o homem não creria de jeito nenhum. Agora, o brasileiro, de modo geral, os evangélicos, de modo geral, nem sabe o que é graça preveniente. Nem sonha o que seja isso. E fala, não, depende da pessoa. A pessoa é que toma a decisão. Ela tem o livre-arbítrio. Isso eu cansei já de ouvir de arminiano. Cansei de pastores arminianos que não tinham ideia do que o próprio Armínio pensava sobre depravação total. Então, no Brasil, o que existe, na verdade, é mais um pelagianismo disfarçado aí com a capa aí de arminianismo. Mas é mais um pelagianismo que a gente vê por aí. A crença de que o homem, o pecado não afetou a tal ponto de deturpar a sua vontade. Ele ainda pode tomar a decisão por Cristo se ele quiser. É por isso que você vê aqueles apelos emocionais, né? A musiquinha lá no fundo tocando, bem, né? No fundo de lá, né? Tocando, o coro atrás ali fazendo né? E a pianinho e tal. Vem, amigo, vem à frente. Vem já, alma cansada, né? Apaga a luz, né? Aquela coisa. Né? É uma manipulação toda, porque eu creio que a vontade da pessoa, ela ainda é livre e ela é livre espiritualmente, e se ela for bem trabalhada, ela pode por si mesma tomar a decisão. O calvinista fala assim, não, eu vou pregar evangelho, é o Espírito Santo que vai convencer quando ele quiser, ou aqui ou na casa dele, em qualquer lugar. Eu falei do evangelho para vocês aqui, não conheço vocês, não sei quem é crente e quem não é, mas eu falei, vá para casa e receba o Salvador. Daqui para frente, está por conta do Espírito Santo. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu joguei a semente. Quem faz a semente brotar não sou eu. Eu vou orar. Chegar no meu quarto no hotel, vou orar. Senhor, abençoa aquele povo, para que a semente frutifique. Porque eu só posso jogá-la. Foi o que eu fiz hoje aqui. Eu joguei e vou embora. Amanhã, domingo, segunda-feira, eu pego o avião e vou embora. O que vai acontecer eu não sei. Eu não posso fazer isso acontecer. Eu creio que a vontade humana está tão corrompida, que só um milagre para fazer aquelas palavras entrar no coração de alguém. Não adianta ficar fazendo apelo e emoções, nada disso. É orar e pedir a Deus que faça a obra, porque eu creio na depravação total. Já os homens, os crentes brasileiros em geral, não creem nisso. Creem que a pessoa pode, então faz o apelo, tem manipulação. Vamos fazer um culto mais mundano para atrair os incrédulos. Vamos fazer um culto com funk. Um funk gospel. Então, vamos lá. Para quê? Para atrair. Vamos fazer um pagode gospel. Batucando. Para atrair o incrédulo. Porque crer o quê? Crer que a vontade do incrédulo pode ser trabalhada, ele pode crer. Nós não, nós cremos só no milagre. Então não fazemos essas coisas. Nunca vai ter nessa igreja, ou na minha, nunca vai ter uma festa caipira gospel.
Assim, assim a crença, né, de que o pecado não derrubou a vontade já é uma antropologia bem mais maculada. Já começa a colocar na mão do homem o poder de se salvar. Aí já começa a flertar com a heresia. Tanto que foi condenada no Sínodo de Orange, o Sínodo de Orange condenou. Não, isso aí é heresia. E chutou fora. Então é um terreno perigoso. Tá na beira do abismo. É assim, a graça preveniente não macula a depravação total. Ela, pelo contrário, a graça preveniente, ela não foi uma invenção de Armínio. Não foi ele que inventou. Quem primeiro falou da graça preveniente foi Agostinho. E Calvino também a defendeu. O que Armínio fez foi ampliá-la. O que é graça preveniente? Antes. Venire, que vem antes. É uma graça que vem antes da conversão. E nós cremos nisso. Por isso nós oramos pedindo o quê? Senhor, toca no coração. O que é isso? É uma graça que vem antes. Porque a pessoa está cega. Como é que ela vai crer? Como é que ela vai enxergar? O seu intelecto está corrompido. Como é que ela vai entender? Como é que ela vai desejar a Deus? Então é necessário que haja uma graça prévia que abra o entendimento, que ilumine o coração da pessoa, que afaste as trevas da cegueira, e ela então, vendo o Evangelho, ela creia, ela nasce de novo. Então, antes dela nascer de novo, tanto Agostinho como Calvino diziam, existe uma graça preveniente, uma graça que vem antes. E nós cremos nisso também. Né? E Deus começa a fazer isso. Não é de uma vez, às vezes essa graça preveniente vai devagar. Agostinho fala, tu me chamaste, e teu grito rompeu minha surdez. Ele fala. Não era crente ainda. Mas quando o Senhor chamou, a minha surdez se quebrou. Fulguraste e brilhaste. E o teu brilho afugentou minha cegueira. Ele vai falando isso aí. Tu me tocaste e hoje estou ardendo. Então, todo esse trabalho de preparar a pessoa para a fé é a graça preveniente. Então, Agostinho ensinou isso e Calvino também. Mas Agostinho e Calvino ensinaram que Deus faz isso somente com os eleitos. Então, ele não faz com todo mundo. A graça preveniente... Olha o caso de Lídia. Lídia ouve o evangelho com outras pessoas ali. O que o texto bíblico faz? O Senhor abriu seu coração para que atendesse o que Paulo dizia. Os outros não. Ela sim. Então, a graça preveniente atinge o eleito, mas não todo mundo. O que Armínio disse? Armínio disse que a graça preveniente atinge todos os evangelizados. Qualquer pessoa evangelizada recebe a graça preveniente. Aí ela pode crer se ela quiser. Agora ela pode crer. Aí ela fala, não quero. A graça preveniente não é uma graça que é eficaz. Ela é dada a todos os evangelizados e ela capacita o evangelizado a tomar uma decisão. Ela é dada a todos os evangelizados, mas ela não garante que o evangelizado vai dizer sim. Em Calvino e em Agostinho, ela garante. Deus abre o coração, a pessoa vê a beleza de Cristo e ela crê. Deus olha e fala, haja luz. E a luz brilha. E a pessoa vê a grandeza de Cristo e ela se curva, se prostra e em lágrimas ali ela crê e recebe o Salvador. A graça preveniente, ela abre o caminho. A graça preveniente, ela empurra na ladeira. Na ladeira do mar da graça. Né? Ela empurra. E a pessoa dá o passo e vai. E não volta mais. Já em Armínio, não. Já em Armínio, ela abre a porta e fala, pronto, está vendo a porta? O cego olha e fala, estou vendo uma porta. Está vendo? Tá, estou vendo. Você vai entrar? Não. Mas você viu a porta? Vi. Mas não vou entrar. Ela só vai até aí. Então, Armínio mudou a graça preveniente para esse sentido aí. Tanto que o Roger Olson, que é o
um grande arminiano, ele fala que o homem está morto em seus pecados somente até ser evangelizado. Depois que ele é evangelizado, mesmo sem crer, ele não está mais morto em seus delitos e pecados. Se ele está morto em seus delitos e pecados até ser evangelizado. Ele é evangelizado, não está mais morto. Não aceitou, ele está vivo ainda, não morreu de novo. Continua, agora está vivo, mas não é crente. É um incrédulo que não está morto nos delitos e pecados. Ele fala isso no seu livro. A última só então, é o tanto tempo que a gente fala antes, a gente fala a ideia de texto. Então ali tem que lidar dando a ideia de que as palavras elas por si só deveriam dizer. Então, em 1 João 2 diz o seguinte: ele mesmo é o sacrifício para a perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Então, mundo inteiro. Mundo é o que muitos vão falar para ele, dizendo mais de um ou outro mundo. E é só para explicar que o mundo aparece inclusive exatamente aqui, né? 1 João 3,16. Ele, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É a palavra mundo em João, ou a expressão mundo inteiro em João. Então, a palavra mundo em João significa o quê? Cada indivíduo que há no mundo inteiro, ou pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Quando o texto de João 1:10, 1:29, o 1:10 fala assim: estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Isso significa que cada homem que havia no mundo não o conheceu? Várias pessoas o conheceram. Várias pessoas o receberam. Então o mundo em João 1:10 não é cada pessoa. São as pessoas em geral, espalhadas por aí. João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada ser humano do mundo tem o seu pecado tirado por Cristo? Não. Ele tira o pecado de homens que vivem no mundo todo. É interessante, 1 João 5,19, fala assim: o mundo inteiro jaz no maligno. É cada ser humano que há no mundo jaz no maligno? Vocês estão jazendo no maligno? Vocês todos estão jazendo no maligno? Não. Vocês não estão jazendo no maligno. Então o mundo inteiro não é cada indivíduo. Então o que é mundo inteiro? Mundo inteiro em João a expressão mundo inteiro, não é cada pessoa, não dá para ser. Ele convencerá o mundo do pecado, João 16, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence cada indivíduo do pecado, da justiça e do juízo? Claro que não. Então, em João, é impossível que a palavra mundo se refira a cada indivíduo. Então, qual é o sentido? O sentido de mundo em João está em Apocalipse 5:9 e 7:9, que é o quê? Homens de toda tribo, povo, língua e nação. Isso é mundo inteiro. Então o que acontece? Quando fala que ele é a propiciação pelos pecados do mundo, ele é a propiciação pelos pecados de toda tribo, raça, língua e nação. De homens de todas as raças. Porque os judeus da igreja do primeiro século criam que só os judeus seriam salvos. E que o Messias era só deles. Então João explica que não. Que o Messias não era só deles. O Messias veio para realizar uma obra de salvação para homens do mundo todo e não só os judeus. Ok?